Josué, capítulo 3, versículos 5 e seguintes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou também Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer o teu nome perante os olhos de todo Israel. Meu Deus. Eu quero dizer que tem muita gente que vai ouvir isso aqui de Deus hoje, ó. Que Deus vai começar a engrandecer seu nome, vai honrar você diante das pessoas, diante das circunstâncias, diante dos seus inimigos, diante de Satanás. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tudo aquilo que é incômodo, tudo que é tristeza, tudo que te abate, tudo que te fere, tudo que te joga para trás, tudo que te humilha, tudo que é laço do diabo para paralisar você, eu quero dizer que hoje o Senhor vai parar tudo isso. As pessoas vão mudar o discurso a seu respeito, em nome de Jesus. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam como eu fui com Moisés, assim eu vou ser com você. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do rio, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecerão que o Deus vivo está no meio de vós, meu Deus, e que de todo lançará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os ferezeus, os gergazeus, os amorreus, os jebuseus, a bichada toda, os inimigos todos. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra a passará diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor tocarem nas águas, as águas serão cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Parou. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante a época da colheita, pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Sartã, e as que desciam o mar de Arabá, que é o mar salgado, foram todas cortadas. Então passou o povo de frente de Jericó, em frente de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aleluia, glória a Deus. Todos nós queremos conquistar, queremos romper, queremos alcançar, queremos vencer. E esse texto de Josué é um texto que confirma a liderança de Josué como um homem vencedor, como um homem ungido por Deus, como um homem abençoado por Deus. Conquistar não diz respeito apenas a coisas materiais, mas também e até principalmente as conquistas espirituais de Deus. É saber que Deus tem coisas grandes reservadas nele para aqueles que o buscam. Aqueles que buscam grandes coisas em Deus encontram também o seu favor em todas as outras áreas da sua vida. Aleluia! Algumas coisas nós precisamos aprender a partir desse texto. Porque Josué diz para o povo, preste atenção, eles estão parados à margem do Jordão, à frente deles está o Jordão e depois deles a terra prometida, uma terra que havia sido prometida 500 anos antes a Abraão,
que foi preservada em fé, que foi a promessa mantida e renovada pelo Senhor. Os líderes, Moisés, um deles, que estava sempre alimentando o povo, a fé do povo, para que eles pudessem vencer, para que eles pudessem conquistar, para que eles não abandonassem o sonho, o projeto. Queridos, e agora há um momento muito difícil, e eu queria que você atentasse para isso. Na hora de entrar na terra, o líder morre. Um homem que os liderou por 40 anos, com braço forte, com graça, com amor, com sabedoria, com autoridade, com intimidade com Deus, com santidade, que foi Moisés. Ele morre, e de um instante para o outro, na hora de entrar na terra, eles ficam sem liderança. Está todo mundo atordoado. Tinha um homem que Deus estava treinando, chamado Josué, servo de Moisés, que estava sempre servindo a Moisés, sempre ao lado dele. A sua luta, o seu drama foi muito maior, porque ele perdeu um pai espiritual, ele perdeu um amigo espiritual, ele perdeu o líder que enfrentava todas as guerras e de quem ele recebia comandos para as guerras. Josué é um general de guerra, homem da espada, então ele recebia os comandos da parte de Moisés, seu líder, que recebia de Deus. E agora ele não tem mais a voz para ouvir. É mais fácil quando nós temos alguém para dizer: esse é o caminho, ande por aqui, faça isso, faça aquilo. Mas o problema é muito maior quando nós é quem temos agora de assumir a responsabilidade para tomar as decisões. E ele está triste, abatido, desanimado. E Deus chega até ele e diz: agora é com você. Mas do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu só quero que você se levante. Moisés morreu, acabou, vira essa página. O que Deus quer ensinar para a gente? O que Deus queria ensinar para Josué? É que a gente precisa virar páginas na nossa vida. Tem gente que fica a vida toda agarrado no mesmo problema, nas mesmas lembranças, nas mesmas circunstâncias, nas mesmas dores, e não levanta e não age. E diante dele tem decisões para serem tomadas. Diante dele tem terras a serem conquistadas, tem objetivos a serem conquistados, tem sonhos a serem conquistados. E Deus está dizendo: não tema, levanta, vá, deixa todo o medo, deixa tudo isso aí, agora é contigo, mas eu serei com você, mas você precisa agir. Não, tu mandei eu? Deus confronta: eu não te mandei? E Josué então se posiciona, manda 2 espias irem ver a terra, e eles vão, trazem relatórios lá de Jericó, a cidade de Jericó, seria a primeira cidade a ser possuída, a ser conquistada. E agora Josué ouve a palavra do Senhor, e agora ele faz um desafio para o povo. E essa é uma palavra muito forte: santificai-vos, diga comigo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. De novo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. O que eu quero dizer? E o que Deus quer dizer para nós? Que a santidade precede a vitória. Quem quer ter uma vida vitoriosa? Só se querem ter, levanta a mão. Quem não quiser, fica na sua. Para ter uma vida vitoriosa é preciso ter santidade. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então não dá para servir a Deus meia boca. É impossível conquistar algo novo e grande sem santificação e pureza. Deus diz para eles: santifiquem, larguem do lado de cá
todo pecado, larga do lado de cá tudo aquilo que os afasta de Deus, se santifiquem para que vocês possam entrar na terra, numa posição espiritual favorável, para que vocês possam conquistar os objetivos, os sonhos. Ouça, o pecado é o grande inibidor das grandes conquistas em Deus. Uma vida separada do pecado sempre trará a recompensa de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 5 diz: pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos, isso é, qual é? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os ímpios que não conhecem a Deus fazem. E mais, Romanos 6, 12 e 13, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, os desejos fortes, as inclinações para o mal, para o pecado, para a carne. O grande problema do pecado é que o pecado é bom. Se o pecado fosse algo ruim, a princípio ele é bom. Se fosse algo ruim, ninguém pecava. Mas ele exatamente, ele constitui nessa tentação, nesse desejo forte de satisfazer os desejos da carne. E eu quero te dizer algo que é muito sério. Tudo que nós fazemos nesse mundo é um princípio de semeadura e de colheita. Quem semeia o bem, colhe o bem. Quem abençoa vidas é abençoado. Quem investe no reino de Deus é abençoado e terá colheitas gloriosas. Quem abençoa as pessoas com palavras, também vai ouvir e receber palavras abençoadoras. Mas também quem pratica o pecado, tem a prática do pecado, saiba que você está plantando semente de derrota, de desgraça e de miséria para a sua vida e para a sua geração. Se o pecado destruísse só a nossa vida, ainda estava bom, porque é de responsabilidade nossa, a nossa vida. Mas o problema é que ele abre portas para Satanás interferir e tocar nas nossas gerações, na nossa descendência. O pecado dá legalidade para que o diabo possa agir na nossa vida, ter domínio, ter autoridade sobre a nossa vida. E todo pecado que não é confessado, em que a gente repete aquela prática pecaminosa, ali se estabelece um domínio de Satanás. O diabo passa a ter um direito legal de agir na nossa vida, de manipular a nossa vida, de dominar a nossa vida, de oprimir a nossa vida. Seu propósito maior é nos separar de Deus. Mas fortalecei-vos em Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros, o vosso corpo, a Deus como instrumentos de justiça. O que é a santificação? A santificação é a separação de nosso próprio corpo para Deus. É separar a sua vida longe do pecado e das nossas concupiscências. O que é concupiscência? Essa palavra grande e feia fala de desejo forte. Ser vencido pelos desejos. É purificar-se do pecado e dos desejos carnais. É o que a Bíblia fala de culto racional. Eu estou ligado, atento, responsável pelo que faço. Santificação é aquilo que o cristão deveria se fadigar em fazer. É inadmissível o cristão viver na prática do pecado. Se assim está acontecendo, estamos sujeitos ao julgamento de um Deus santo e justo, que certamente esquadrinhará o nosso coração. Sabe por que às vezes a gente não para pensar?
é que nós teremos que prestar contas da nossa vida diante do tribunal de Deus. Se queremos viver grandes coisas com Deus, devemos abrir mão de todas essas coisas, e não apenas do pecado aparente, mas de todo desejo e concupiscência. Deus é santo, e Ele não usa vasos sujos. Precisamos ser vasos de honra, úteis para toda boa obra. A santidade vale mais do que conhecimento. A santidade vale mais do que dons e talentos. Precisamos nos santificar se queremos ser usados por Deus e experimentar a poderosa visitação de Deus na nossa vida. Uma pessoa santa é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Mas uma pessoa que se diz de Deus e teima na prática do pecado, ela se constitui num laço, numa pedra de tropeço para a vida dos outros. Somos as próprias ferramentas que Deus usa na sua obra. Certa vez, o grande avivalista John Wesley disse: dá-me 100 homens que não temam nada senão o pecado. Que o único temor deles seja o pecado. E que não amem ninguém mais do que a Jesus. E com esses 100 homens, desse perfil, eu abalarei o mundo. Se quisermos ver as torrentes de Deus fluindo nas nossas vidas, se quisermos ser honrados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, se quisermos prosperar, se quisermos vencer, nós temos que decidir por uma vida santa. Grandes conquistas só se tornam possíveis quando seguimos a orientação de Deus. Deus deixa aqui orientações claras para Josué de como proceder, para avançar, para conquistar. E Deus nos orienta pela pessoa do Espírito Santo para seguirmos avançando em nossas conquistas. Não há grandes conquistas sem obediência. O que é que te impede de conquistar? No campo da intimidade com Deus, no campo das emoções, no campo da família, no campo profissional. O que te impede? Disse mais Deus a Josué, disse Josué aos líderes: e nisso vocês conhecerão que o Deus vivo está no meio de vós e que lançará diante de vocês os vossos inimigos. Ele diz: santifiquem hoje, porque amanhã nós vamos entrar na terra. Amanhã nós vamos tomar posse da grande promessa que é a terra que mana leite e mel. E ele diz: e vocês verão que Deus, a comprovação de que Deus está no vosso meio. Eu quero te dizer, vivemos dias difíceis, vivemos dias maus. A igreja precisa acordar para isso. O povo de Deus precisa entender os tempos em que vivemos. Estamos nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus. O que está acontecendo no mundo não é uma mera coincidência. Tem um plano maligno. Esse vírus está dentro desse plano. Por isso é que dizem, não acabou, está renovando a onda. A Europa já está fechando. Olha para mim. Se você se posicionar em Deus, Deus vai estabelecer a diferença entre os que o servem e aqueles que não o servem. Pouca gente entendeu. Na minha reunião de liderança, eu falava isso. E a palavra era: não tema, fique firme, se posicione. Porque do mesmo jeito que no Egito, Deus mandou as pragas. E num primeiro momento as pragas atingiram tanto os egípcios quanto os israelitas. Mas houve um momento
no meio de tudo aquilo, que Deus fez uma separação. Deus protegeu o arraial dos israelitas. O mal chegava lá na vida dos ímpios, mas não chegava no meio do povo de Deus. Eu quero te dizer que isso é ser honrado e ser guardado por Deus. É tempo, e Deus tem todo interesse em te honrar, Deus tem todo interesse em te abençoar, porque você é sal da terra e luz do mundo, porque você é a boca dele, é o chofar de Deus nessa terra, para as pessoas olharem e vão dizer: para onde iremos nós? E eles vão vir agarrar você. Vai cumprir a palavra que diz que as pessoas virão a você, querendo ouvir do que Deus tem a partir da sua vida, querendo conhecer da vida de Deus que está em você. Você é a resposta de Deus. Não precisa ficar esperando sinais do céu. Você é o sinal de Deus. Você é o sinal. E Josué falou para eles: vocês vão ver o que é Deus no meio de vocês. E Deus está mandando dizer a você, Igreja Betel, Deus quer se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver, no nosso meio, e todos verão Deus na sua vida. Aleluia! Quando a santificação, o Senhor tem liberalidade de agir no meio do povo, e sua presença vai à nossa frente. Queridos, lá no sítio Betel, nós estamos já um pouco mais de um ano trabalhando constantemente. Uma equipe gloriosa que vai para lá com toda a graça, com todo o amor, preparando um monte de coisa. Terminamos uma casa, agora, antes nós tínhamos feito estradas, agora fizemos a primeira casa, agora nós fizemos lá um local para tratamento de água, para captação de uma água mineral fantástica. Muitas coisas estão sendo feitas. E nesse local, nesse vale, a semana inteira desce gente das mais diversas igrejas pentecostais para orar. Sai de vários lugares dessa cidade para ir lá orar. E eu aproveito para profetizar e dizendo: o povo da Betel vai vir para cá orar. É tempo, irmão. Guarda o celular uma horinha e vai orar. Para tudo e vai orar. Os dias são maus. A palavra de vitória é para quem é santo e é para quem está em pé, é para quem se posiciona espiritualmente, é para quem conquista as regiões celestes através do jejum, através da oração. Desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te resplandecerá, e Cristo manifestará a sua glória na sua vida. É contigo. Você é a resposta. Pare de ficar de cabeça baixa por causa de coisas que aconteceram na sua vida e que te trouxeram dores e derrotas, como foi o contexto de Josué. Levanta a cabeça, vamos para frente. Tem uma música no mundo que ensina isso. Bate a poeira, levanta a cabeça, dá a volta por cima, vamos para frente. Encha-se do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. O Senhor tem nos chamado a sair da passividade. Nós temos que ser agressivos espiritualmente. Nós não podemos ficar na passividade. Entenda isso. O hoje define o amanhã. Diga, o hoje define, mais forte. A palavra é: santificai-vos hoje. Porque é uma semente. Se eu quero vencer, eu me preparo, não é assim? Não é assim? Você se prepara, você se programa. Se você quer vencer, se santifica. Hoje é a oportunidade de preparação.
Em todo o mundo, as melhores oportunidades são para os que estiverem melhor preparados. Já ouvimos que o futuro pertence aos mais preparados. Como Deus poderá fazer maravilhas no amanhã de uma pessoa que não teve um preparo hoje, que não se separou hoje, que não se santificou hoje? A exortação da palavra é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amanhã é a oportunidade de ação. Foi assim que Deus falou a Josué. Tudo era enigmático para o servo de Deus. Ele tinha em suas mãos um povo insubmisso, instável. Assim era o povo de Israel. Ele sabia o tamanho do pepino que ele estava pegando. E era a responsabilidade de Josué levá-los à terra prometida. O homem a quem ele sucedia era uma figura admirável e até lendária para o seu povo. Mas Deus colocava um amanhã cheio de promessas diante de si. Farei maravilhas no vosso meio. A maior necessidade que eu tenho, que você tem, é de Deus. Entenda isso. A gente pode ter todos os bens, ter todas as coisas e vai continuar carente de Deus. O amanhã vitorioso depende do hoje consagrado. Você quer ser um homem honrado? Honre. Você quer ter uma família honrada? Viva com honra. Você quer ser uma mulher honrada? Honre. Você, moça, não tem nenhuma moça que quer ser infeliz, toda quer ser feliz, quer ter uma família linda, então plante essas sementes. Santifica hoje, para colher amanhã. Prepare hoje. Quais são as sementes que são liberadas dos seus lábios? De vida ou de morte? Ouça, encare a vida de frente e compreenda que existem obstáculos a serem vencidos. Entre a promessa e a terra prometida há um Jordão. Tem um obstáculo, eles não podiam transpô-lo. Estava cheio, as águas transbordando. Entre nós e os nossos sonhos há sempre um Jordão, um obstáculo. Sempre haverá um Jordão a atravessar para tomarmos posse da terra prometida. Não há vitória sem luta, você pode dizer isso? Deus nos promete força e consolo e não ausência de lágrimas. Ele promete te fortalecer. Mas Ele não te diz que você não vai sofrer, que você não vai chorar, que não haverá dores. Outro dia eu disse aqui que Deus usa as dores, as lutas, para fortalecer o nosso caráter. Há muitos obstáculos na nossa vida, que poderíamos chamar do nosso Jordão pessoal. Uma pessoa, às vezes um obstáculo na sua vida, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado, um sonho não realizado. E Deus disse para Josué que ele deveria atravessar o Jordão, mas não falou como, não mostrou uma ponte, e nem desceu do céu e fez uma ponte. Mas Deus diz assim: pega os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os líderes espirituais. Líder espiritual, você precisa se posicionar. Você é líder espiritual e sacerdote da sua casa. O apóstolo Pedro diz que nós somos uma família sacerdotal. Sacerdote real. Então se posicione na sua casa. Seus filhos dependem da sua santificação. Seus filhos dependem da sua fé. Seus filhos dependem da sua ação. Quem vai bloquear o acesso do diabo à sua família é você. Esse bloqueio espiritual não acontece
naturalmente é você quem se posiciona. É você quem guerreia. Deus mostra o Jordão. E depois disso eles vão entrar na água. Mas diz que a hora que os sacerdotes se posicionaram com a arca e caminharam, que eles tocaram, não pisou lá dentro, a água estava cá fora. Quando eles pisando na relva, na grama, que eles tocam na água, a água faz isso, ó. E ela para toda lá e faz uma muralha. Imagine o rio do outro lado. E eles passam a pés enxutos. E Deus tinha dito para ele: hoje começarei a engrandecer o seu nome diante deles. Aleluia! Se Josué temesse, não aconteceria, até porque os milagres aconteciam no tempo e no ministério do anterior, do antecessor, de Moisés, e não no de Josué. Ele tinha medo, ele estava vacilando, ele estava com medo de agir, e se não der certo? Mas ele tem que arriscar, e é assim com a gente. Está com medo? Vá com medo mesmo. Está com medo? Confessa a Deus os medos e diz: Senhor, eu vou, mas o Senhor vai comigo. E Deus vai com você. Deus é o grande interessado em te abençoar, em te dar vitória, em te dar uma família feliz, em te abençoar em todos os campos. Deus quer te engrandecer. Você acha que Deus te colocou na terra para sofrer? As pessoas ficarem falando de você a vida toda, só contando desgraça a seu respeito? Aquele irmão ali, só dá tudo errado na vida dele, hein? Esse crente, tudo errado. Essa mulher, tudo errado. Deus não tem prazer nisso. Mas eu quero que em nome de Jesus entre essa palavra no seu coração, porque se ela entrar, sua vida muda hoje. Deus tem todo interesse em te engrandecer diante dos homens nessa terra, para que você seja um testemunho vivo, para que as pessoas possam dizer: eu conheço, eu sei como era, e eu sei do homem que se transformou, da mulher que se transformou, eu sei do que Deus fez. Esse aí era um pobre lascado, e hoje está próspero, feliz e abençoado. Era uma pessoa que não tinha nome, que não tinha honra, e hoje é uma pessoa honrada. Em nosso meio, Deus já tem feito isso na vida de tantos. Tem ou não tem? Quantos podem dizer, levantando a mão: tem, Deus tem feito, Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado, e vai fazer muito mais. Levanta as suas mãos, feche os seus olhos e diga assim: eu tenho direito à felicidade. De novo, eu tenho direito a ser feliz, eu tenho direito a ter saúde, eu tenho direito a sorrir, eu tenho direito a descansar, eu tenho direito a celebrar, eu tenho direito a viver, eu tenho direito a ter uma família abençoada, ser feliz e próspero nessa terra, em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Canta. Tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, Deus tem para dar. Abrimos nossa vida para receber.
nada mais nos resistirá. Maior é o que está. Diga, maior é o que está em nós. Bem forte. Do que o que está no mundo. Maior é o que está. Cante em nós. Do que o que está no mundo. Do que o que está no mundo. De novo, tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito. É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Cante bem forte. Maior é o que está. Declare, declare. Oh! Do que o que está no mundo. Deus mostrou o Jordão e lhe deu ordem para atravessar, mas não lhe disse como. Deus não lhe mostrou uma ponte. A ponte para atravessar o Jordão é a fé. Devemos cruzar o nosso Jordão mesmo quando somos fracos, doentes, sozinhos. Porque à medida que você caminha, à medida que você enfrenta os problemas, à medida que você dá os passos de fé, Deus te fortalece. Quem já ouviu falar de um grande pregador do passado chamado Charles Spurgeon? Quem já ouviu falar em Spurgeon? Pouca gente, eu mesmo já falei tantas vezes aqui. Charles Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores. Ouça, ele sempre exerceu suas múltiplas atividades quando estava doente. Sofria de gota. Quem sabe o que é isso? Gota. E atravessava crises terríveis de depressão. Ok? Houve época em que sua saúde se achava tão abalada que teve de passar a maior parte do tempo no sul da França para se recuperar. Sua esposa, que ficou inválida após o nascimento dos filhos gêmeos, também superou suas limitações. Embora paralítica, ela decidiu ela dirigiu da cama um trabalho pioneiro de distribuição de livros de seu marido. Com 20 anos, Spurgeon atraía pessoas de longe para ouvi-lo. Quantos anos ele tinha? 20 anos. Então, enfrentando essas guerras todas, ele decidiu construir um templo em Londres, uma igreja, para 5.500 pessoas assentadas. Era uma coisa mais louca. Século 17, século 18, século 18, 19. Um templo para 5.500 pessoas. Chamou a liderança da igreja e disse que se alguém duvidasse de que Deus poderia realizar aquele plano, que poderia sair da igreja. Falou para os líderes. 23 líderes deram linha. Porque ninguém acreditava que era possível construir um templo para 5.500 pessoas naquele tempo. Dos 30 líderes, 23 abandonaram a igreja, só 7
acreditaram no projeto, na visão do pastor. Veja o Jordão de Spurgeon. Ele levou o seu sonho adiante com os 7 líderes. Construiu o templo para 5.500 pessoas e durante 30 anos lotou manhã e à noite o tabernáculo metropolitano de Londres. 5.500 pessoas de manhã e 5.500 pessoas à noite. Talvez fosse outro, poderia ter ficado no caminho, né? Tem um bocado de dores, gota, depressão. A mulher paralítica. Há sempre um Jordão a ser atravessado. E eu pergunto, mas o que é o Jordão para aquele que lançou os fundamentos da terra? O que é os obstáculos que você enfrenta, as lutas que você enfrenta, para aquele que com a sua palavra criou todas as coisas? Que é o Jordão? Isso é o que é o obstáculo para o Senhor que mede as águas do oceano na concha da sua mão. Você está entendendo? Você está entendendo? Você é de Deus. O Todo-Poderoso te salvou, te regenerou, te comprou, te lavou, te constituiu, te separou desde a fundação dos séculos para Ele. E Ele não te plantou nessa terra para ser uma derrotada, um derrotado. Nele nós somos mais do que vencedores. Estou concluindo. Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? O que Deus te chamou para fazer? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? Qual é a visão de Deus para você? Você está no centro da vontade de Deus? Ou você tem fugido como Jonas? Quem caminha com base na visão, caminha com objetividade. Paulo disse, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, caminho para alcançar o propósito, o alvo. Qual é a paixão da sua vida? O que é que inflama seu coração? O que é que mexe com você? A visão de Deus para a sua vida está relacionada com aquilo que pesa no seu coração. Olha para mim. Sabe aquelas coisas que a gente olha assim no mundo e fala assim, mas devia existir tal coisa. Às vezes a gente olha na igreja e diz assim, mas devia ter tal ministério, devia ter tal ação, tal atitude, devia se fazer tal coisa. Olha para mim, eu quero te dizer que esse é o seu chamado. Aquilo que você vê, que você percebe, que há necessidade, que está em falta, é aquilo que Deus te chamou para fazer. Aí ao invés da gente se dispor a fazer, a gente passa a vida toda vendo aquela falha e criticando. Você entendeu? Você faz parte do corpo de Cristo. É o corpo. Se eu tirar esse braço, eu fico aleijado. Eu vou ficar em falta. Se eu tirar o nariz, como é que eu vou pôr o óculos? Os meus olhos dependem do meu nariz para segurar o óculos. Eu quero te dizer que aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra, para fazer no seu reino, precisa ser ocupado por você. E a gente só encontra felicidade de verdade quando a gente está atuando dentro do propósito, vivendo aquilo que Deus nos chamou para fazer nessa terra. Você entendeu?
Estamos no último mês de 2020. Um novo ano nos espera. Como será o 2021? Segundo as previsões da esquerda, segundo as previsões da OMS, Organização Mundial de Saúde, e segundo as previsões da grande mídia, 2021 será catastrófico. Será sem esperança. Mas nós temos uma convocação do céu. Santificai-vos, pois em 2021 Deus fará maravilhas. Deus fará maravilhas. Deus vai distinguir. Deus vai te honrar no meio de tudo por aí. Deus vai te abençoar. 2019 foi um ano difícil para muita gente, mas eu já ouvi muita gente chegar para mim e dizer assim: para os outros está difícil, mas para mim está uma bênção. Deus tem me abençoado, tem me sustentado. Ao seu redor a crise, mas Deus chama você e lhe faz promessas. É tempo de se levantar e obedecer. É tempo de santificar. É tempo de experimentar os milagres de Deus. Pois quando agimos em nome do Senhor e para a glória do Senhor, os obstáculos que estão diante de nós, os inimigos fogem e nós possuímos a terra da promessa. Ô Josué, ô menina, Deus tem coisas poderosas que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para a sua vida. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos em fé. E a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E um dia Jesus disse assim: se podes, tudo, diga comigo, tudo é possível ao que crê. Bem forte. Tudo é possível. Vamos orar? Aleluia. Feche seus olhos. Há uma convocação do céu para a sua vida. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas na sua vida, no nosso meio. É hora e tempo de santificar. Você sabe as áreas da sua vida que estão sendo confrontadas pelo Espírito Santo para serem colocadas em ordem. Coloque-as em ordem. Essa crise, essa luta, essa dor, esse problema que você passa, está revelando o seu coração. Ponha seu coração em Deus. Se você disser: bem, eu já me santifiquei, aleluia, então se levante e vá. Porque tem um bocado de gente santa mesmo, de verdade, mas que não age, que não rompe, que não decide, que não caminha, que não dá passos de fé.